Olá pessoal, eu vejo muitos colegas ortodontistas que estão iniciando no sistema a falar a seguinte frase: eu não consigo ter previsibilidade nos meus tratamentos. E aí a gente precisa fazer uma análise profunda e crítica e construtiva sobre o que a gente está fazendo durante o desenvolvimento do nosso Clean Check, de que forma a gente está atuando sobre essa prescrição do paciente. E também se nós estamos aplicando os conceitos fundamentais, baseado no princípio biomecânico, para tornar o sistema mais eficiente. Então eu costumo sempre fazer algum tipo de analogia com os tratamentos ortodônticos baseado nos princípios biomecânicos, físicos, das leis que regem a física. E que essas leis elas não modificaram simplesmente porque agora a gente está trabalhando com o sistema Invisalign. A gente tem que entender que o princípio biomecânico funciona da mesma forma, é regido pelo mesmo sistema, independente do tipo de aparelho que ele está trabalhando. É claro que alguns aparelhos trabalham de uma forma peculiar e diferente do outro. O comportamento pode ser diferente. Algumas características, por exemplo, se nós trabalharmos com o aparelho lingual colado na face lingual dos dentes, ou trabalharmos com o aparelho colado na face bucal do dente, ou trabalharmos com os alinhadores ortodônticos, nós precisamos observar os aspectos físicos para entender o comportamento do aparelho, os efeitos colaterais que esse aparelho está desenvolvendo e de que forma precisamos neutralizar esses efeitos colaterais. Eu trouxe aqui para vocês uma discussão sobre um tratamento e a gente não vai discutir aqui princípios filosóficos de diagnósticos e estratégia de tratamento. Nós vamos discutir aqui a forma em que o aparelho ortodôntico ele reage sobre os dentes e de que forma nós devemos otimizar os nossos resultados baseados nessas leis de Newton. Fica aqui algumas dicas sobre os Clean Checks. Vamos observar, em primeiro lugar, o arco inferior, em que nós temos o objetivo de aumentar o perímetro do arco. Precisamos fazer uma expansão do arco, trabalhar com as expansões, ao mesmo tempo que temos necessidade de fazer as distalizações e também as vestibularizações anteriores, para dessa forma nós podermos aumentar o perímetro do arco e ganhar espaço para recolocar os caninos em posição em um paciente que encontra-se na fase de crescimento. E aí a gente precisa realmente trabalhar com essa nova forma de arco para recolocar e tratar a maloclusão de discrepância de modelo presente intra-arco. Se a gente colocar a timeline do sistema, observamos que nós temos um padrão de distalização. Esse padrão está em sequencial. Então esse padrão sequencial ele é muito interessante para que a gente consiga de alguma forma espaços entre os dentes para os alinhadores poder trabalhar com maior ponto de aplicação de força sobre esses dentes. Mas nessa revisão eu queria chamar especificamente uma característica sobre esses dentes. Essa característica é aquela que fala sobre toda ação tem uma reação em sentido oposto. Todos os aparelhos ortodônticos, sob a sua área ativa, ou seja, o dente que ele necessita movimentar, ele desenvolve na mesma magnitude uma reação em sentido contrário. Toda ação tem uma reação no sentido contrário com a mesma magnitude. Essa reação que nós chamamos de efeitos colaterais, ela pode ser consistente ou inconsistente. Mas o que isso quer dizer, Guilherme? O efeito colateral consistente é aquele efeito colateral que eu desejo. Então eu não preciso anular. E para toda ação, se eu tenho uma reação e essa reação ela é benéfica, o meu sistema se torna consistente. E aí a gente tem uma situação física com uma previsibilidade biológica muito melhor do que aquele efeito colateral que a gente não deseja
e precisamos anular. Então nós falamos do efeito consistente e agora a gente vai falar do sistema inconsistente. O sistema inconsistente é todo efeito colateral que acontece frente a uma ação, e esse efeito colateral ele não é desejado. Nós precisamos anular e muitas vezes nós precisamos até gerar uma força contrária a esse efeito colateral. E nesse momento a gente precisa entender que alguns recursos auxiliares podem ser benéficos para esse caso. Mas se a gente observar esse CleanCheck especificamente, a gente observa que ele tem a ação de distalização dos dentes e tem a reação de distalização dos dentes, porém a reação ele não está acontecendo no mesmo momento da ação. E isso pode comprometer a previsibilidade do sistema. Então nós bolamos aqui duas solicitações aos técnicos para que a gente possa dessa forma tornar o nosso sistema mais consistente e os efeitos colaterais serem favoráveis, absorvendo o efeito de ativação que nós geramos durante a distalização dos molares. Então eu solicitei aos técnicos para que a gente fizesse a distalização dos incisivos centrais a partir do estágio 4. Por que estágio 4? Eu poderia ao mesmo tempo já ter iniciado a vestibularização já a partir do estágio 1. Mas vamos deixar o alinhador reagir um pouquinho. O volume dentário dos molares é muito grande e aí a gente solicita para o técnico que o movimento vestibular dos incisivos inicie com 1 milímetro a partir do estágio 4, quando a gente tem aqui a distalização desse molar acontecendo. E por que não solicitei e incluir esse incisivo lateral? Simplesmente porque temos uma área de colisão e essa área de colisão ela pode tornar uma perda de tracking que pode ocorrer no alinhador. E eu acabei atrasando esse movimento do incisivo do dente 4.2 a partir do estágio 20. Por quê? Porque é o momento em que o canino ele inicia o movimento de distalização com segurança, anulando aí o efeito colateral. E no próximo CleanCheck eu quero observar se eu ainda preciso fazer um pequeno movimento de mesialização, tornando ainda o nível de colisão mais próximo a zero. E numa próxima revisão também talvez iniciar o nível de retração desse canino após a distalização do primeiro pré-molar e quiçá começar a distalização desse primeiro pré numa fase mais precoce do que está acontecendo. Mas aí eu não quero misturar muitas solicitações aos técnicos e nesse momento a gente se manteve focado nesse sistema e nessa informação e nesse princípio biomecânico da gente tentar tornar a distalização do molar com efeito colateral acontecendo na vestibularização dos incisivos, iniciando no mesmo momento para que a gente tenha assim um sistema consistente. Então a gente trabalha dessa forma, de uma maneira em que a gente tente tornar todas as situações favoráveis. A gente tem constantemente colocando pequenas dicas que vão construindo esses princípios filosóficos. E se você gostou dessas informações, você pode ativar o seu sininho, você pode compartilhar com outros colegas e curtir e fazer esse vídeo chegar para outros colegas e aí a gente poder dessa forma proporcionar um avanço melhor desse grupo para que a gente atinja outros colegas aí que talvez estejam querendo conhecer o sistema melhor e a gente pode colaborar com isso. Até a próxima.